Pulso Latino. O mundo está sob uma pandemia de coronavírus. O anúncio foi feito hoje à tarde pela Organização Mundial da Saúde em função do número de países infectados, que só aumenta. O diretor-geral da OMS explicou que a pandemia não significa desistência de lutar e que é preciso mais do que nunca focar na prevenção. Ele ressaltou que essa pandemia pode ser controlada e pediu medidas mais agressivas por parte dos países. And we should be more aggressive. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Hoje, durante a atualização de dados, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que os 2.433 casos confirmados de coronavírus e as 59 mortes provocadas pela doença estão dentro dos números já esperados pelo governo. Tem política para salvar os bancos, tem política para salvar os shoppings, tem políticas para salvar o varejo e a palavra favela até agora ninguém falou como salvar. Tem sido uma semana terrível. Um país que se prepara para enfrentar uma das maiores pandemias da história mundial recente é comandado por um lunático que vai e vem, que improvisa, que brinca com a vida de milhões de brasileiros. No domingo, dia 22 de março, dormimos com a notícia de uma medida provisória cruel que possibilitava a suspensão do contrato de trabalho sem nenhuma contrapartida de 39 milhões de brasileiros que possuem emprego formal. Tudo depois de uma videoconferência realizada com os 20 maiores empresários do país na sexta-feira, dia 20 de março. Menos mal que Bolsonaro se deu conta da loucura e do certo impacto de tal medida em sua popularidade e voltou atrás, revogando ao menos esse ponto da MP. Já na terça-feira, dia 24, veio a bomba. Ignorando a comunidade científica mundial, os infectologistas, os epidemiologistas e o conjunto de evidências acumuladas pelos profissionais de saúde, Bolsonaro falou em gripezinha e em histeria coletiva. Desautorizou as medidas de quarentena, desprezando a saúde dos idosos, indicando a possibilidade de morte dos mesmos como uma fatalidade da natureza e nos deixou nas mãos de Deus.
Ao contrário do que vem acontecendo na Argentina, por exemplo, em que o presidente Alberto Fernandes se assessorou rapidamente com a comunidade médica e científica e foram tomadas medidas sanitárias e econômicas que levam em conta a seriedade do problema. No Brasil, a posição do presidente é de um perigoso piadista, cuja linha política é dada pelo vereador Carluxo. Bolsonaro é uma ameaça cada vez mais evidente. Não diz nada sobre a necessidade de achatar a curva de infectados para garantir que os serviços de saúde não colapsem. Não diz nada sobre os estudos da Fiocruz ou de renomados centros de pesquisa internacionais, como o Centro de Pesquisa em Epidemiologia da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. O que vemos é o orgulho da ignorância ou um cinismo atroz. Nós, do Pulso Latino, não poderíamos deixar de expressar indignação e extrema preocupação com centenas de milhares de vidas que estão sob risco com a condução de um governo catastrófico e expressar a nossa solidariedade a todos que estão diariamente batendo panelas contra este governo. É chegada a hora de construir consciência sobre os perigos da continuidade deste governo e conversar com todos os que neste momento começam a ter dúvidas acerca de suas opções eleitorais recentes. Eu sou Marina Almeida e, para contribuir com este debate fundamental, construímos um episódio com 2 entrevistados que entendem muito de sistema de saúde pública. O médico e epidemiologista argentino Andrés Trota e o pesquisador do Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ, Leonardo Matos. Nessa conversa conduzida por Antônio Ferreira, tratamos dos impactos da pandemia na América Latina, das diferentes experiências no mundo, dos impactos das medidas de ajustes neoliberais na nossa capacidade de resposta à pandemia, de movimento social em saúde, reforma sanitária, biopolítica e muito mais. Bom, informamos também que os tempos de quarentena nos impõem novos desafios. Tivemos panelaço durante a gravação e som de fundo de crianças brincando, dadas as dificuldades do contexto. Foi mal aí, galera. Siga a gente no Twitter e no Instagram, curte a página do Pulso Latino Podcast no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Ou mande um e-mail pra gente no pulsolatinocast@gmail.com. Bora lá pro episódio. Saudações latinas. Começa agora mais um episódio de Pulso Latino. Eu sou Antônio Ferreira e hoje a gente vai conversar com Leonardo Matos, doutorando em Saúde Coletiva pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ, coordenador do Grupo de Pesquisa e Documentação sobre o Empresariamento da Saúde. E a gente conversa também com Andrés Trota, médico, mestre em Epidemiologia, em Gestão de Políticas Públicas em Saúde pela Universidade de Lanús, na Argentina, né? Doutor em Epidemiologia também. E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Olá! Oi, Antônio, tudo bem? Olá, Antônio. Olá, Andrés. Olá! E o tema não poderia ser outro que não o coronavírus e os desafios desse contexto tão difícil que o mundo está passando e também que a América Latina está passando. A pandemia do coronavírus chega na América Latina em um momento em que os nossos sistemas de saúde pública, de produção de ciência e tecnologia estão fortemente fragilizados. No caso da Argentina e do Brasil, isso parece ser evidente em decorrência das políticas neoliberais de Temer e de Bolsonaro. Como que vocês veem? A gente vem de um contexto tão difícil, de uma situação prévia tão complexa de ajustes estruturais que tem forte impacto nos serviços de saúde. Eu queria que vocês contassem um pouco, relacionando a experiência do Brasil
e da Argentina também, se puderem traçar um pouco das impressões que vocês têm desse contexto da América Latina, contando um pouco para a gente, quando chega essa pandemia do coronavírus, o que a gente tem, né? Qual é o estado da arte, qual é a nossa situação em termos de estruturas e sistemas de atenção primária, de estrutura hospitalar, estrutura laboratorial, das diversas modalidades de vigilância em saúde. Podem contar um pouco disso para a gente? Acho que você pode começar, Andrés. Acho que uma primeira questão, diante dessa epidemia que a gente está atravessando ainda, é o impacto social da pandemia, né? E uma primeira questão, eu acho que chama muito a atenção que 3 países, né, como são os Estados Unidos, a Inglaterra e o próprio Brasil, os seus governantes, né, que são conservadores excêntricos, minimizaram a pandemia e, portanto, omitiram o histórico de saúde dos seus países. Então, por exemplo, se você olha para os Estados Unidos, o presidente Trump, ele não desacredita, não reconhece o histórico para o campo da saúde pública, da Escola de Saúde Pública da Johns Hopkins, e a grande maioria dos pesquisadores que eles têm informado que não são apenas americanos, né? A outra questão é o que tem acontecido no Reino Unido. O primeiro-ministro, o Boris Johnson, também negou, minimizou o efeito da pandemia e, claro, não reconhece o próprio histórico que tem se desenvolvido na Inglaterra com o Serviço Nacional de Saúde, que foi criado lá no meado do século passado, a própria história das escolas de saúde pública, tem a grande contribuição de alguns epidemiologistas, como o William Farr, o próprio John Snow, que fizeram uma grande contribuição. E, claro, e aí vocês conhecem muito melhor do que eu, no Brasil, Jair Bolsonaro, que o Brasil que tem um sistema de saúde universal, e aí ele não reconhece mesmo a grande contribuição do campo de saúde coletiva para a América Latina e, de modo geral, para o campo da saúde pública e as próprias escolas de saúde coletiva, pública, que o Brasil tem desenvolvido. Então, eu acho que sublinho essa questão porque é muito complexo, né? O conhecimento nem sempre vá ao mesmo tempo do que as lógicas de governo, os governantes. Então, essa é uma relação muito complexa que nem sempre se fala, se entende. Então, isso, de modo geral, também tem acontecido aqui na Argentina. Além do mais, a questão com o nosso sistema de saúde na Argentina é que ele foi muito desenvolvido nos anos 50 do século passado. Eu acho que temos uma capacidade, por exemplo, de atendimento que é boa. Nesse momento tem uma dimensão da discussão, tem colocado no centro, né? No cenário, a questão da capacidade das UTI para o atendimento. A gente tem uma capacidade de atendimento que é mais ou menos boa, a depender dos cenários que a gente pode pensar, mas a grande questão é a epidemia de desigualdade social que a gente tem aqui. É claro que isso não é para minimizar o impacto da pandemia, senão para entender a complexidade desse cenário, né? Que agora vem da mão de uma pandemia como a do coronavírus. Então, aí, grande desigualdade social, temos trabalhadores da saúde, que a nossa relação, por exemplo, na Argentina, de trabalhadores, a gente tem 3,6 médicos a cada 1.000 habitantes e mais ou menos 3,2 leitos hospitalares, né? Aí, de modo geral, a gente tem aproximadamente 3.000 leitos da UTI para dar conta dos casos mais graves, né, dessa epidemia que provoca essa pneumonia, principalmente na faixa de 60 anos a mais. Então,
em promédio, a gente tem condições de dar conta disso. Agora, a Argentina é um país atravessado por uma grande desigualdade social. A distribuição dos recursos se concentra principalmente em Buenos Aires, na província, no estado de Buenos Aires. E a grande maioria dos trabalhadores da saúde também se concentra na região de Buenos Aires. Isso é uma questão muito importante, que, pelo menos nos últimos 4 anos, ainda tem se acrescentado essa desigualdade. A outra questão que é muito paradoxal, e eu acho que essa epidemia vai aprofundar ainda mais, é o paradoxo da solidariedade invertida. Quer dizer, o público aparece financiando o privado. Porque, é claro, um leito na UTI é muito custoso. Então, o setor privado na Argentina, que, de modo geral, não tem uma capacidade própria, não tem um hospital, não tem a grande maioria de hospitais privados, né? Eles terceirizam o atendimento, e muito desse atendimento é feito, no final das contas, no setor público. Então, eu acho que o que acontece é que, finalmente, quem vai dar conta dessa complexidade que nos coloca essa epidemia, essa pandemia, é o setor público. Então, tivemos 4 anos que o orçamento público para a saúde, que é em torno de 10% do PDI, diminuiu. Então, a gente está numa situação econômica muito complexa e, no final das contas, acaba o setor público financiando o privado. Então, como uma grande questão é como a gente, como o governo, né, como os atores sociais no campo da saúde, podem corrigir essa solidariedade invertida, que não tem como acontecer. Uma outra questão que, para mim, é importante é o movimento das migrações, né? A cada vez mais temos migrações com os nossos irmãos, né? Com o Chile, o Brasil, a Bolívia, o Uruguai. Então, muitas das políticas que têm sido efetivadas nesse momento têm a ver com o monitoreio da entrada de casos importados, que é mais ou menos o perfil desse coronavírus, como tem se apresentado nesse primeiro momento da epidemia. Então, acho que essa é uma outra questão que aí gera muitos problemas. E uma outra questão que eu acho que tem muito a ver com, vamos dizer assim, a cultura do trabalho na área de saúde pública, é que, no final das contas, os trabalhadores trabalham numa cultura que é muito individualista e levanta a questão autorreferencial. Então, aí, a grande pergunta é como estamos nós dispostos a permanecer isolados, se necessário, em busca do benefício coletivo. Tem aí uma tensão entre o individual e o coletivo que ainda tem que ser resolvida de alguma coisa, e isso tem a ver muito com a própria cultura do trabalho e a própria cultura do modo do sistema social em que a gente vive, né? Anda esse modo de andar na vida. Essa é uma questão que eu acho que também é muito importante. E a outra questão é que ainda nós não conhecemos muito quais são as características do coronavírus. Temos a experiência da China, o que está acontecendo agora na Itália, na Alemanha, mas nós estamos agora entrando nessa dinâmica e precisamos conhecer ainda mais quais são as características dessa epidemia, desse coronavírus, como é que ela se desenvolve nos grupos de mais de 60 anos. Então, isso ainda precisa de uma maior compreensão. E a última questão, que tem também a ver com a questão do sistema de saúde, são os sistemas de informação.
A gente tem avançado muito nessa área, mas se você olha, uma característica muito interessante dessa pandemia é que você consegue acompanhar os casos quase ao mesmo tempo que estão acontecendo, mas esses dados são produzidos e coletados nos países, mas centralizados, muitos deles em outros lugares. Então, aí você tem alguns sites na internet que estão centralizando esses dados. Então, a informação, eu acho que é uma grande questão que ainda precisamos problematizar na Argentina. A informação na perspectiva do direito cidadão, a informação transparente, como é que ela é produzida, por exemplo, entre os trabalhadores. Na Argentina temos um sistema de previdência social que é intermediado por empresas privadas, então a informação aí fica muito restrita. Enfim, eu acho que essas são as grandes questões e os grandes debates, além da questão específica da pandemia, né? Claro. Leonardo, o que você conta pra gente sobre o que está acontecendo no Brasil e qual é esse histórico do nosso sistema de saúde, né? A gente tem visto que agora o governo estuda uma retomada do programa Mais Médicos com a volta dos médicos cubanos, né? Que ironia do destino. E agora se volta a falar, por exemplo, nos agentes comunitários de saúde, coisa que nos jornais, coisa que estava totalmente ignorada no segundo plano. Conta pra gente um pouco, a chegada da pandemia encontra que situação na saúde pública brasileira? Oi, Antônio. Oi, Andrés. Antônio, muito obrigado pelo convite. Então, estou passando agora por um leve problema técnico-político. Na verdade, eu acho que é mais solução do que problema. É que nesse momento está acontecendo um panelaço aqui contra o Bolsonaro. Aqui do lado aqui de casa, então talvez possa atrapalhar a gravação do áudio. Mas eu acho que é bom para já dar o espírito aí também desse ambiente que a gente está vivendo, né? Bom, Andrés, eu acho que são muitas questões. Andrés e Antônio, eu acho que são muitas questões. Eu acho que primeiro não dá pra gente começar a conversar sobre essa epidemia e essa pandemia do coronavírus só falando do sistema de saúde, né? Enfim, acho que a gente vai aprofundar mais pra frente nisso, mas a gente precisa ter a primeira dimensão de que a gente está se deparando com um evento de magnitude global, talvez que nem a nossa geração dos nossos pais vivenciou algo como isso, dos nossos avós vivenciou algo como isso, né? Talvez a geração dos nossos avós na guerra, em momentos de crises mais profundas e tudo mais, mas não de uma forma global, não de uma forma tão generalizada, né? É inédito, de fato, o que está acontecendo na história da humanidade, de você conseguir, né, a partir de uma doença, a partir de uma epidemia, você ao mesmo tempo conseguir um controle tão grande sobre todas as ações da vida social da população do mundo inteiro de uma vez só, né? A magnitude disso a gente ainda vai demorar muito tempo, eu acho, que para entender. A gente só pode agora conjecturar algumas coisas, né? O que eu acho que é interessante, né? Tem o Rudolf Virchow, né? Que é um epidemiologista, o pai da epidemiologia social, da medicina social, um alemão, que também era patologista, uma pessoa bem influente no debate das ciências médicas, digamos assim, né, no século XIX. O Virchow, ele falava o seguinte, ele falava que as epidemias assemelham-se às grandes tábuas de aviso, nas quais o estadista de envergadura poderá ler que na evolução do seu povo tem lugar uma perturbação, algo que nem mesmo a política despreocupada poderá continuar a ignorar, né? O que eu acho que o Virchow traz, né, que lança essa corrente da medicina social, que é uma corrente que é muito forte na América Latina, né, que é toda uma visão de entender o processo saúde e doença, né, as relações de poder que estão envolvidas nisso, as relações de poder envolvidas nos cuidados de saúde, as relações de classe que atravessam isso. Então a medicina social, ela traz um pouco essa possibilidade de a gente olhar isso de uma forma mais crítica, né. Enfim, da perspectiva de uma determinação social, né, do processo saúde e doença, né, de que a doença ela não é simplesmente uma expressão individual de um patógeno, de um vírus, de uma bactéria, né, ela está totalmente relacionada com a forma como a gente vive em sociedade, né, com a forma como a gente produz, a forma como a gente se relaciona, né, e eu acho que essa epidemia do coronavírus está deixando isso muito claro, né, eu acho que uma epidemia que está gerando uma crise global, né, num momento do capitalismo financiarizado, onde a incerteza, né, é combatida o tempo inteiro, onde você tenta ter um planejamento econômico dentro das normas neoliberais para que tudo flua como os mercados querem,
e a vida humana é muito mais complexa do que isso, né? Então, assim, de certa forma, uma retomada de uma materialidade da vida concreta, né? Que estava meio suspensa nessa ideologia neoliberal que a gente vê imerso nela, sufocados nos últimos 40 anos, principalmente nesses últimos anos mais recentes, né? A gente aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que para a gente tratar da doença, a gente vai poder conversar muito, a gente tem que tratar de muitas outras coisas, de muitos outros problemas, né? Mais profundos. Acho que o Andrés também já tocou em vários desses pontos aí. Mas agora falando especificamente sobre os sistemas de saúde, né? Então, assim, primeiro de tudo, eu acho que tem que ficar claro, né, que não é porque nós estamos passando por um momento de neoliberal no Brasil, de desmonte do sistema de saúde por crise, não é por causa disso que o sistema de saúde não vai dar conta de atender os casos. Ele não vai dar conta porque nenhum lugar do mundo está dando conta, né? Nenhum sistema de saúde sueco, inglês, daria conta de atender essa demanda que tem se colocado, né, com a epidemia do coronavírus, né? Eu acho que a gente tem que ter isso de parâmetro, né, para não fazer uma associação direta. O neoliberalismo impediu que os sistemas de saúde dessem resposta. Não, o mundo inteiro não está conseguindo dar resposta. Mesmo os sistemas de saúde mais, digamos assim, desenvolvidos, que têm o direito à saúde é universal e garantido com qualidade para todos, né, onde não tem tanta desigualdade, onde a gente não tem tanta privatização. Mesmo nesses sistemas, o desafio é enorme, né? E eu acho que para a gente, na América Latina, isso com certeza o buraco é muito mais embaixo, né? Somos latino-americanos, sabemos muito bem o que isso quer dizer, desigualdade, sociedades, né, violentas, extremamente desiguais, na periferia do capitalismo, colonizados, né, o tempo inteiro por diversos pensamentos, né, muitas populações marginalizadas, historicamente marginalizadas e até mesmo genocídios e tudo isso. Mas eu acho que se a gente for olhar um pouco para o que aconteceu no sistema de saúde, nos sistemas de saúde na América Latina nos últimos 30, 40 anos com o neoliberalismo, né, a gente pode com certeza ver que a gente está pior preparado para enfrentar isso do que os países europeus, do que outros países do mundo, porque a gente tem um sistema de saúde que nunca deu conta de ser de fato um sistema de saúde que garantisse o direito à saúde, né, em termos de cidadania, em termos de uma sociabilidade civilizada, digamos assim, né? Que a gente tem, assim, que historicamente os sistemas de saúde da América Latina, eles são fragmentados, são privatizados, eles concentram benefícios dos segmentos mais privilegiados da sociedade, geralmente ligados ao mercado de trabalho, sendo que a gente tem um continente da informalidade, né? Então, assim, historicamente isso não foi construído, e quando vem o neoliberalismo no Brasil, né, e no mundo inteiro, né, o sistema de saúde começa a passar por uma série de reformas, né? Que vão reforçar esse perfil, né, mas de certa forma atualizar esse perfil dentro de uma nova conjuntura histórica, digamos assim. Então o que acontece é que começa a ganhar muita força, né, as ideias de focalização, as ideias de mérito, né, de que o direito à saúde não é um direito, na verdade está ligado à sua capacidade de se posicionar no mercado de trabalho, ter empregos decentes, sua capacidade de pagamento para garantir com a sua família, e aí que os setores mais marginalizados deveriam ter políticas públicas focalizadas, né, para problemas específicos, né, para tratar hipertensão, para tratar ou então doenças infecciosas, né, que é justamente um sistema de saúde neoliberal sob medida das nossas condições sociais, né? Ou seja, a gente tem um perfil de doenças que é muito diferente dos países europeus, a gente tem ao mesmo tempo uma população que está envelhecendo cada vez mais, então uma incidência grande de doenças crônicas, mas a gente também tem uma população, a gente convive principalmente no Brasil, né, com várias doenças infecto-contagiosas, que muitas vezes eram ligadas à pobreza, ligadas à desigualdade social, ligadas a tudo isso, né, doenças tropicais, doenças negligenciadas. Então a disparidade que o sistema de saúde no Brasil e em toda a América Latina, né, a forma como ele se apresenta para a sociedade, ela reflete tudo isso, né? Só que, obviamente, a gente teve caminhos distintos aí, né, na América Latina, né? Alguns países, né, tomaram essas medidas neoliberais como receita de bolo e implementaram elas a ferro e fogo, né, como é notável, né, o caso do Chile, né, que inclusive está sendo extremamente questionado nessas últimas manifestações, né, que é o sistema de saúde da ditadura militar, né, o sistema de saúde que vem no pacote Chicago Boys e que, enfim, que é um sistema extremamente privatizado, né, com planos de saúde, né, os ISAPRES e tudo mais, o seguro público, né, é sempre essa dinâmica que o Andrés falou, né, do dinheiro público, de certa forma sempre reforçando não só os negócios, né, mas também os privilégios, né, os negócios do campo da saúde, os privilégios de classe, né.
E em alguns lugares foi muito mais profundo, né? Na Colômbia a gente tem casos exemplares disso, no México a gente tem casos exemplares disso, mas o que é interessante é que não é que o neoliberalismo restringiu o sistema de saúde e retirou a cobertura do sistema de saúde. Se você olhar todos esses países que eu falei, eles tiveram um aumento grande do gasto público em saúde nos últimos 20, 30 anos. Acontece que o gasto privado cresceu mais, né? Cresceu mais e esses sistemas eles foram organizados de uma forma a atender os negócios e atender os privilégios de classe, né? Uma medicina, né, sofisticada, uma medicina que abusa da tecnologia, né? Uma medicina que é a cara da elite latino-americana em um contexto, né, que a gente não tem recursos coletivos para bancar esse tipo de coisa, enquanto faltam para outras partes da população, né? Então, por exemplo, todos os países da América Latina tiveram expansão de cobertura e tiveram expansão de gasto público, né? Mas a questão é como que se dá esse acesso, como que é esse sistema de saúde, que valores ele traz embutido, né, enquanto sociedade mesmo, né? O Brasil é um caso bastante peculiar, interessante, até para a gente discutir isso mesmo, porque o Brasil ele foi para um caminho oposto do que a maioria dos países latino-americanos seguiram, né? O Brasil ele fez uma reforma sanitária durante os anos 80 e durante os anos 90, né, que levou à criação do SUS em 1988, inseriu o direito universal à saúde na Constituição, o que, em termos legais, é muito mais avançado do que a grande maioria dos nossos países, né? Mas isso só se deu por causa de muitos embates políticos durante a década de 80, né? Durante o período de redemocratização, os movimentos sociais, o movimento da reforma sanitária, também é muito inspirado nesses conceitos da medicina social latino-americana, uma crítica profunda e radical, né, a saúde enquanto biopolítica, a saúde enquanto controle dos corpos, a saúde enquanto negócio. Tudo isso é muito fundamental para se pensar a reforma sanitária brasileira, e numa disputa política onde o próprio sistema de saúde da ditadura militar estava perdendo legitimidade, assim como o governo militar, né, e houve um certo vácuo ali que o movimento sanitário conseguiu ocupar espaços institucionais e fazer movimento social, que conseguiu levar uma proposta talvez uma das mais organizadas de toda a sociedade civil durante o processo constituinte, né, que era a criação do Sistema Único de Saúde, da exceção do direito universal da saúde, né, na Constituição. Enfim, nessa mesma década também, né, também teve muitas transformações no mercado privado, né, então os planos de saúde no início da década de 80, eles eram uma parcela ínfima aí, talvez, da cobertura, ocupavam um papel secundário, né, mas apesar de que era estimulado também pelo governo militar, ele não era o principal modelo era a contratação direta de serviços, né, o governo pagando direto para hospitais privados, né, e dentro disso um descontrole muito grande, né, um modelo hospitalocêntrico, despreocupado da prevenção e tudo mais. E, enfim, não sei se eu estou me alongando muito. Não, tá demais. Eu acho que deu um panorama aí bacana desse processo da reforma sanitária, que, em verdade, caminha em conjunto com o processo de democratização, né, de redemocratização, e que é fundamental até para entender a formação do SUS, né? Mas vamos passando aqui para o tema da ordem do dia da pandemia, né? Eu queria saber um pouco, muito se tem falado sobre, digamos, o sucesso do sistema asiático, da China, inclusive de países como a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, na contenção da epidemia em detrimento da Europa. O caso, né, da Itália como paradigmático do que não se deveria fazer, principalmente no primeiro momento, né, que houve uma demora na ação. Recentemente também li um artigo do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, né? Não sei se a pronúncia está correta, que comenta, na realidade, algo que o Andrés até colocou, como na Ásia, né, na China, na Coreia do Sul, a questão dos dados e do acesso por parte do Estado e do trânsito de dados entre os serviços de saúde, as empresas e o Estado, ela não é um problema, sob o ponto de vista de que não está presente os mesmos valores liberais de proteção de dados e tal. E que isso permitiu uma espécie de big data muito impressionante, com um grau de, digamos, de controle dos casos, inclusive de monitoramento, né, de você caminhar pela rua e receber uma notificação por SMS de que alguém naquele lugar que você está passando estava infectado, né, um grau de uso de drones, enfim, toda essa... Queria que vocês apontassem um pouco dentro do que vocês estão vendo, estão acompanhando, um pouco dessas diferenças, né? Por outro lado, nos Estados Unidos
né, democratas e republicanos se batendo, mas com uma possibilidade de que se abre uma discussão sobre uma universalidade do atendimento médico. Como que vocês veem essas diferenças e como isso impacta na América Latina? Andrés? São todas tecnologias de intervenção social, né? Eu acho que essa é uma questão interessante para pensar, para refletir. E quando você olha para essas experiências na China, na Singapura, que tem tido as ações de controle, têm sido muito eficazes, né? Acho que uma pergunta que é interessante de se fazer é, junto dessas práticas sociais, o que se transforma, né? Então, eu acho que uma primeira questão que é muito diferente na América Latina é que as nossas culturas, que a norma não faz parte da nossa cultura. Eu acho que isso é uma questão muito interessante para refletir. Aí a sociedade chinesa, a Coreia do Sul, tem um sistema de saúde que tem essa cultura da norma, né? Eles têm estruturado, por exemplo, na Singapura, o que a gente chama aqui de promotores de saúde, que vão até as casas, até as moradias, e então faz o controle lá e faz controle de vetor, etc. Então, isso, pelo menos na Argentina, que eu conheço bem, é um pouco diferente. Essa é uma questão. A outra questão é a complexidade do social. Então, o tempo todo você tem atores e tem o jogo desses atores e o interesse por trás desses atores. Então, todos fazem parte do jogo. Por exemplo, o que tem acontecido aqui é que você a gente está nesse momento numa quarentena, então isso tensa muito as questões com a própria democracia que na Argentina tem, e na América Latina toda, mas especificamente na Argentina tem uma história aí da ditadura militar e tudo mais. Então tem muitos atores que agora estão falando da mão dura, como chama-se aqui, né? Então estão propondo o estado de sítio. Então são todas essas intervenções para, de alguma forma, controlar a epidemia, mas que estão atravessando a questão do social, que é muito, muito mais complexo. Acho que a gente está aí na frente dessa grande discussão. E para um evento sanitário como essa epidemia, que tem sido o foco do mais mídia, né? Aí tem as empresas de comunicação que têm se focado na noticiabilidade, vamos dizer assim, se esse neologismo existe, né? Da pandemia, quando a gente tem outras pandemias que estavam antes desse coronavírus, a dengue, a H2, a própria violência, né, que os próprios atores sociais têm conseguido colocar na agenda de saúde pública, a violência de gênero, etc. Mas tudo isso era antes dessa epidemia, então agora o mais mídia tem se focado nessa questão, porque eu acho que aí tem muito interesse da indústria farmacêutica, diferentes atores no campo da saúde que estão tentando orientar a ressignificação das práticas sociais. Então, acho que a gente tem aí uma grande questão. Por exemplo, se você olha os efeitos da quarentena, a gente está no 4º dia da quarentena, olha, a gente tem 266 casos notificados de coronavírus, e no 3º dia a gente já tinha 7.000 detidos porque não aceitam ou têm violado a questão da quarentena. Tem que ver o que há por trás disso. Mas aí você olha a complexidade dessas intervenções, né, que tem a ver
não com a questão específica do coronavírus, sino com os efeitos dessa epidemia. E como essas intervenções têm a complexidade social. Então, qual a eficácia dessas intervenções? A gente, claro, precisa, do ponto de vista das nossas pesquisas, da nossa discussão na academia, mas, é claro, também com uma perspectiva de diálogo com a sociedade, pensar como é que foi aquela experiência da pandemia nesses outros países e nos nossos contextos. E aí muda, a nossa experiência é muito diferente. Então, precisamos refletir um pouco sobre isso. Acho que essa é uma grande questão que precisamos aprofundar ainda mais. Por outro lado, né, a gente pode ver que, se a gente for comparar Brasil e Argentina, os caminhos são distintos, né? O Brasil, a sensação que dá, né, a gente vive uma pandemia no meio de uma crise política com um presidente totalmente desorientado, que deslegitima e minimiza cada dia, cada hora os impactos da epidemia, que chama as pessoas para o culto, que diz que não tem problema, não há problema que a pessoa vá à missa, que em verdade está mais preocupado em garantir a competência da nação, competência federal, né? Em organizar a economia nesse caso e conter as iniciativas dos governadores de criar barreiras ao trânsito, criar sistemas próprios de quarentena no âmbito estadual ou municipal, né? Então é uma situação muito difícil. Ao que parece também no México, o AMLO tem tido uma postura também de minimizar a extensão, digamos, dos riscos à saúde decorrentes da pandemia. Por outro lado, na Argentina, né, acompanhando as entrevistas, as coletivas do presidente e da sua equipe, ao menos você tem um sentimento de que, bom, o presidente e a equipe estão sendo assessorados por cientistas, estão conversando com infectologistas, estão tratando de criar uma estratégia ordenada, né, para a situação, com todos os problemas que você colocou e a complexidade disso e os riscos que advêm de uma situação de emergência sanitária, de fechamento de fronteiras, desse controle de fluxos e de todos os impactos econômicos dessa situação, né? Eu queria, enfim, tentar comparar um pouco e avaliar como a gente pode, acho que, começar pelo Léo, que conte um pouco como ele está vendo essas ações do governo nesse momento, o que ele acha que está faltando, e também, Andrés, se você pode especificar um pouco como que está sendo essa quarentena aqui, como que você está vendo as medidas do governo, acho que ajuda. Vamos lá, Leonardo. Não, eu acho que é o seguinte, né? Eu acho que, como eu tinha falado, que é uma coisa inédita, né? Eu acho que tem sido bem interessante avaliar essas posturas, assim, né? Primeiro, né, a China, como você falou, com esse contexto autoritário todo, né? Que de início minimizou também, né? Enfim, né? Teve a questão dos médicos que foram perseguidos, entre outras coisas, mas que assim que ela se deu conta do tamanho do problema, ela girou toda a estrutura da China, né? Para enfrentar isso, né? Então ela teve um certo sucesso nessas medidas de isolamento, de contenção, né? E no primeiro momento acho que os países ocidentais todos desconfiaram disso, né? Afinal de contas, né, não era inconcebível até 3 semanas atrás, um mês atrás, de que governos democráticos tomassem esse tipo de atitude, né? Drástica, né? De limitação completa das liberdades e tudo mais, né? Só que o que acabou acontecendo foi que governo a governo, inclusive os que foram resistindo a isso, foram sendo tragados pela realidade concreta, né? Porque eu acho que o que chama a atenção desse momento, né, além desse aspecto do controle que a gente já discutiu, é um aspecto de como que o apelo ao salvamento de vidas, né, como que a vida, de certa forma, ela se tornou algo superior a todas as regras do convívio democrático,
que já estavam estabelecidas, e também, inclusive, a própria economia capitalista, né? Você pode, inclusive, parar as economias capitalistas para que vidas sejam salvas, né? Então isso tem uma dimensão, assim, da biopolítica nesse contexto, né? Claro que, obviamente, os governantes não estão pensando só nisso, né? Vamos salvar vidas, etc. e tal. E aí, por exemplo, né, eu acho que a Itália já deu um exemplo claro, o primeiro grande exemplo do desastre que pode ser negligenciar o perigo real dos impactos concretos. E o próprio Estados Unidos e a Inglaterra, que de início entraram nesse discurso populista, né, de que não, da extrema-direita, da direita conservadora, mais midiática, dizendo que não, isso é uma gripezinha, isso aí não é nada. Mas, enfim, assim que eles se depararam com os dados, eles viram que se eles não tomassem atitudes drásticas, eles estariam perdidos. É crise social, caos total, perda de legitimidade, perda do controle total, né? Porque são países que não se pode dar esse luxo, dada a posição que eles ocupam no cenário mundial, né? Então, agora, o caso do Brasil, do Bolsonaro, me parece, sim, eu acho que a gente é um momento muito, muito delicado, que eu acho que a gente está das duas uma, assim, né? Ou o Bolsonaro vai causar um caos social inimaginável, né? Porque as medidas que eles estão tomando não tem precedentes no mundo inteiro, né? Enquanto todos os governos estão revisando a questão dos gastos públicos e liberando esse dinheiro para salvar, não só salvar da epidemia, né? Mas salvar as pessoas, né? Para que elas não morram, né? Sem salários e sem acesso à comida, né? Da América Latina especialmente, ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Minimizando o controle, que impediria o colapso do sistema de saúde, e ao mesmo tempo jogando a conta dessa crise econômica decorrente da crise sanitária, né, muito intimamente ligada a ela, né, estruturalmente ligada a ela. Ele simplesmente está querendo cortar todo mundo, né, cortar tudo de todo mundo, deixar todo mundo numa situação de mais puro desespero, né. Enfim, já não tem auxílio nenhum para os trabalhadores informais, e hoje mesmo ele está anunciando que os empresários vão ficar livres de qualquer obrigação, de que a negociação individual vai se prevalecer, e tudo com esse jogo midiático de volta atrás, se acredita ciência, né? Então, assim, Bolsonaro, eu acho que ou ele vai ser muito bem sucedido no objetivo dele, que é avançar no autoritarismo, no controle total da sociedade, por várias formas, né, apesar de que, aparentemente, ele não tem uma base social suficiente para isso nesse momento, né? Inclusive, a gente vive um certo impasse, né, que acho que as pessoas que não os bolsonaristas entenderam que a gente precisa de um esforço coletivo nesse momento, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma possibilidade de causar um desastre social muito grande se ele não sair de lá, né, se esse impasse não for resolvido. Então, assim, infelizmente, para o povo brasileiro, tenho certeza que o caso do Bolsonaro, de como enfrentar essa crise, vai ser algo que vai ser, com certeza, um marco mesmo para ser discutido em todo mundo, né? Infelizmente para os brasileiros, muito infelizmente para os brasileiros. Andrés, conta então um pouco para a gente o que está acontecendo na Argentina, as últimas medidas e como que você está vendo esse processo. Eu acho que o governo tem se preocupado muito com a questão e, de modo geral, eu acho que eles têm desenvolvido políticas corretas, né? Eu acho que eles têm uma preocupação com o problema e os próprios efeitos, né, que essas medidas produzem na população. Agora, é a primeira vez, eu acho que em 50 anos, que a gente está atravessando por uma quarentena com essas características. E aí o que eu já tinha tentado colocar, que a tensão de muitas dessas medidas com a própria história democrática na Argentina. Então, acho que aí tem uma tensão que o tempo todo aparece, que, na verdade, tem a ver com que saúde é política, né? Então, eu acho que essa é uma grande questão e uma coisa que também chama muito a atenção, né, que quando você olha oficialistas e a oposição, né, que a gente tem aqui, todos vão atrás dessas decisões. Então, tem a saúde, tem uma questão transversal que convoca os diferentes atores sociais. É claro que depois tem as interpretações e para onde cada um deles quer
quer orientar as ações em saúde, mas eu acho que a principal questão, além de a preocupação do governo, e que eu acho que, de modo geral, tem atuado bem, corretamente, é que essa saúde está recuperando a sua politicidade. E a outra questão é a própria novidade, vamos dizer assim, da quarentena, que se você pergunta para os nossos pais, avós, não temos uma coisa semelhante dessa quarentena. Então, aí é vamos dizer assim, uma experiência social muito nova, que quando ainda está se desenvolvendo, então a gente precisa ver esses efeitos, como é que tudo isso vai impactar no tecido social, né? Claro que aí a gente se defronta com muitos desafios, muitas questões que podem ser problemáticas, sei lá, são questões a pensar. Por exemplo, na frente desse isolamento social, a gente tem uma tensão permanente com que isso não vira uma desagregação social, né? Uma ruptura do tecido social. Porque é claro que a quarentena ela pode funcionar, ser eficaz em determinado setor da sociedade, que geralmente aquele setor médio, a classe média na Argentina, que tem condições de parar a produção, a própria cultura do trabalho, né, porque muitos deles são trabalhadores formais, tem a condição de ficar na sua moradia, mas quando você olha para os setores populares, aquele setor da população que mora nas nossas favelas, nas villas misérias, nos assentamentos, aí a quarentena acho que precisa ser repensada, precisa de uma atualização na dinâmica dos territórios, né? Então, aí, é claro, a gente fica se perguntando, bom, qual é esse caráter da política pública em saúde, que ainda é estruturada na forma de programas de saúde. Então, quando você olha para essas lógicas, né, que talvez nesse primeiro momento a gente precisa de normatividade, né, mas precisa também organizar essas intervenções de acordo às lógicas nos territórios, né? Então, bem, a gente tá no momento, é um momento ativo, então a gente temos que ver e ficar muito alerta do que, como é que vai se desenvolver esses efeitos da quarentena, de isolamento social e tudo mais, né? Sim, a sensação é que a gente está naquele ponto de encruzilhada, né? Em que o avanço de restrições, a locomoção, o fechamento de fronteiras pode gerar um estado de isolamento, de desagregação, de profundo individualismo. Como disse recentemente Mike Davis num artigo, um verdadeiro Katrina sanitário, né? Um caminho, por exemplo, se a gente for pegar a situação do Chile, de utilização, né, só para dar um exemplo, de utilização do estado de catástrofe para conter um processo social de democratização, assim como no Brasil, num contexto já de um governo de extrema-direita que, obviamente, não é absurdo pensar que pode se utilizar, né, desse processo e está fazendo, tanto para aprofundar reformas antipopulares, reformas neoliberais, como para uma intensificação do autoritarismo. Agora, por outro lado, também essa situação nos coloca uma esperança, né? Porque a saúde pública volta ao centro do cenário, né? Acho que você colocou a questão de, por um lado,
a socialização dos prejuízos por parte da saúde privada, mas por outro lado, por exemplo, na Espanha, de você falar, não, os hotéis vão ter que ser disponibilizados para o atendimento às pessoas, a estrutura de saúde agora tem que funcionar como uma estrutura pública e todos os leitos, inclusive os leitos privados, têm que ser destinados igualmente, sem distinções, enfim. Não sei se é ingenuidade da minha parte, mas me parece que isso também abre um caminho para uma luta maior no sentido de que a saúde não pode ser vista como mercadoria, né? Não sei como vocês veem essa... Acho claro que é muito cedo ainda para esse tipo de prognóstico, mas, enfim, há potenciais também de avanço nesse processo. Como consideram? Leonardo? Eu acho que é isso, né? Esse momento ele realmente é muito contraditório, muito multifacetado, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem todos esses riscos que a gente já conversou aqui, não tem dúvida nenhuma, né, de que a gente sairá dessa crise do coronavírus, que a urgência de um debate sobre o sistema de saúde, sobre os direitos sociais como um todo, né? Ora, se somos capazes de fazer esse esforço coletivo, de todos pararem ao mesmo tempo, de sermos solidários, né, se nós queremos que todos os doentes sejam atendidos de uma forma digna, de uma forma adequada, né, se é isso que nós queremos mesmo, se é isso que a gente está demandando nesse momento de crise, né, é óbvio que isso vai se refletir mais para frente de alguma forma, né, mesmo que a gente venha demorar ainda a ver governos que vão tomar medidas mais, né, talvez seja um processo que esteja começando, né. Mas, por exemplo, isso aqui no caso do Brasil é muito claro, né? Eu acho que de uma hora para outra, né, é muito interessante, né? Porque a saúde, ela há anos e anos e anos, ela vem sendo apontada pela população como o principal problema do Brasil. Isso já tem muito tempo, né? Não é de agora. Ela só teve um momento onde a corrupção passou a ser o maior problema, não à toa nas vésperas da eleição do Bolsonaro, mas logo depois, assim que ele assumiu, isso já voltou a ser o maior problema, né? E era muito interessante e engraçado, né, para não dizer outras coisas piores, que você via que os debates eram completamente apócrifos, assim, né, entre os partidos, a institucionalidade, né, era todo mundo defendia o SUS, todo mundo achava que tinha que atender todo mundo, mas nunca se garantia recurso suficiente, né, ao mesmo tempo se incentivava e se sustentava esse imaginário de que o plano de saúde é um objeto de status social que vai conseguir, se você tiver o mérito, você vai conseguir ter um atendimento diferenciado, né, e de repente, de uma hora para outra, o SUS que estava sendo desmontado, que tem sido sofrendo fortes ataques, né, talvez os maiores ataques de toda a sua história, de repente, de uma hora para outra, o SUS surge como o grande herói nacional e a nossa grande esperança de salvação nesse momento de crise, né? Os profissionais da saúde passam a ser aplaudidos na janela, né? As pessoas começam a gritar "Viva o SUS!". Eu acho que tudo isso, sem dúvida nenhuma, vai levar a uma reflexão de que a gente precisa priorizar o que a gente não priorizou ao longo desses últimos 40, 50, ao longo de toda a nossa história, né? E eu acho que isso vale para o mundo todo, né? Talvez em alguns lugares menos, né, porque enfim, isso também depende de movimento político, depende de pautas, mas se você for parar para pensar, de certa forma, a esquerda mesmo já estava começando a debater isso em vários lugares. O próprio Lopes Obrador, né, apesar das medidas contraditórias e às vezes até preocupantes que ele tem tomado nesse momento, ele foi eleito fazendo um chamado à saúde pública, né? O Evo já tinha tentado unificar o sistema de saúde antes de ser deposto na Bolívia. O Bernie Sanders estava discutindo muito a questão do Medicare for All, que para os Estados Unidos é uma pauta que hoje tem uma polaridade que seria inimaginável em outros tempos dos Estados Unidos, né, de você ter um sistema unificado, de você ter um pagador único controlando os recursos e garantindo o direito de todos. Se tem alguma coisa boa que a gente pode achar que, de repente, uma sementinha pode estar sendo plantada nesse momento, é de que talvez nós sairemos dessa crise com outros horizontes, né, com horizontes muito mais ampliados, pelo menos em termos de sistema de saúde, de direito à saúde, talvez com horizontes muito mais ampliados do que a gente tinha antes de entrar nela, né. Agora temos que ver como é que vão ser todos os desdobramentos, né, que serão muitos e serão bem complexos. Né. Genial. Andrés, antes de te fazer a pergunta, você em quarentena aí tá com as crianças, você precisa organizar a janta aí? Como que tá a situação? Olha, esses são os efeitos sociais da epidemia. É muito interessante, né? Porque a minha esposa, ela também é médica e ela trabalha nos serviços, né? E aí eu acho que um desses efeitos
tem a ver com a questão de gênero, né? Que os atores sociais na Argentina, o movimento feminista, enfim, o movimento de mulheres da comunidade LGBTIQ, tem tido um impacto muito interessante, muito importante. E, olha, ela é agora um recurso fundamental para esse momento. Então, ela fica o tempo todo indo para o centro de saúde, trabalhando no atendimento. Então, eu fico à frente da família. Então, aí tem uma questão de gênero que é muito interessante, porque se você for comparar com a crise que tivemos no ano 2001 na Argentina, que aí teve um desemprego enorme, né? Um enorme desemprego que mudou a cultura do trabalho, as mulheres passaram à frente da sustentabilidade econômica e até, se você quiser, moral da família, que historicamente era o homem que trazia o dinheiro, era o pilar fundamental dessa família. Isso mudou, eu acho que teve um impacto muito importante a crise do 2001, depois do grande impacto do neoliberalismo. E eu acho que uma das questões muito interessantes que ainda vão se desenvolver com essa pandemia é a própria questão de gênero, né? Que na Argentina é muito forte, mas que do ponto de vista do sistema de saúde é uma questão que é um dado objetivo, né? Qual é a questão da feminização da força de trabalho. Tem muitas mulheres trabalhando na saúde e hoje são essas mulheres que ficam à frente dessa epidemia. Então, quando você olha para o atendimento, tem mulheres. É claro que não tem mulheres na gestão, na direção dos centros de saúde, dos hospitais, tem poucas, mas tem um aumento importante. Então, eu acho que também, assim como o Leonardo falava do cenário com o panelaço aí no fundo, bom, aqui na Argentina uma questão é a questão de gênero. Então, minhas filhas, eu fico à frente das minhas filhas, e pronto, isso tem muito a ver, eu acho que com essa questão da epidemia. Sim, aí vou fazer depois a comida para elas. Tá bom, tá bom. Só para avisar nossos ouvintes que a gente já tem um episódio agendado, o próximo episódio vai ser especificamente sobre esse tema, sobre o feminismo nos tempos de pandemia, com companheiras aí do Pulso Latino que vão fazer toda essa discussão sobre economia do cuidado, né, economia feminista, sobre os trabalhos de saúde, sobre o emprego doméstico. É impressionante, no Brasil o emprego doméstico está tão arraigado e naturalizado como uma herança escravocrata, que os artistas essa semana no Twitter, né, que se mostravam bons cidadãos, tiravam fotos em suas casas dizendo não saia de casa, e na foto saía também a empregada doméstica, né, que estava ali trabalhando. Ou seja, ele faz quarentena, mas ele não entende que é uma pessoa que tem família, né? E que tem seus filhos, que tem outra casa. Ele não muda a rotina, essa rotina de que alguém tem que fazer os serviços de reprodução e de cuidado para ele. É impressionante, assim, várias dessas no Twitter eu vi essa semana e uma coisa lamentável. Então a gente vai fazer um episódio específico sobre isso, que deve sair na semana que vem. Mas seguindo aqui a nossa... Como você vê essa questão, Andrés, da Argentina? Você vê que esse processo também tem algo que nos pode unir, não só nos desagregar, não só nos isolar? Acredito que são os sujeitos que fazem as mudanças no campo da saúde, de modo geral, no campo social. E a Argentina tem um histórico de criar atores sociais que conseguem transformar e colocar na agenda de, vamos dizer, de saúde pública as questões mais importantes, que nem sempre o sistema se preocupa por problematizar, colocar na agenda. Então, o nosso histórico
tem uma criatividade de atores sociais para identificar as contradições e aprofundar nessa perspectiva e criar novas propostas, ressignificar as práticas sociais, que eu acho que aí, né, a gente tem um grande potencial. E quando você olha para a saúde, isso é muito interessante, né? Só que, bom, aí você tem os movimentos sociais, tem os próprios trabalhadores, que eu acho que aí a gente tem uma discussão muito importante ainda na frente, né? Olha o que está acontecendo com os trabalhadores da saúde. Nessa pandemia, a gente está recuperando os relatos, as narrativas das pessoas e os centros de saúde colapsam. Não tem o protocolo claro do que eles devem fazer para se proteger nos centros de saúde. Como a nossa cultura em saúde é ainda muito centrada no hospital, olha, se você acompanha as discussões, tem a ver muito com as UTI, com as unidades de terapia intensiva, com os respiradores mecânicos. Então, toda essa tecnologia muito mais dura tem a ver com essa cultura, vamos dizer, com esse campo da saúde muito focada no hospital, que não tem a ver com os territórios e com os novos paradigmas que a gente precisa refletir no próprio campo da saúde. O Leonardo agora estava colocando, e eu achei bem interessante isso, que nenhum sistema de saúde pode dar conta disso. E é claro, porque o sistema de saúde, quer dizer, o campo da saúde, precisa de trabalhadores, é intensivo socialmente, então não tem a ver com essa questão da tecnologia dura. Quer dizer, ela faz parte, é claramente uma coisa importante, mas tem muito a ver com essas tecnologias blandas, né? E então, bom, você olha o que está acontecendo agora no centro de saúde, aí os centros de saúde colapsaram. Então, não sabem como se desenvolver na frente dessa epidemia. Não, os protocolos ainda não são claros. As equipes de proteção individual, quer dizer, as máscaras e tudo mais, elas nem são consideradas como parte da saúde do trabalhador, porque o trabalho no campo da saúde, de modo geral, não é problematizado. Nós temos desenvolvido algumas pesquisas que estão publicadas por aí, e uma questão muito interessante é que os próprios trabalhadores da saúde não problematizam a própria saúde enquanto trabalhadores. Então, isso é muito interessante de olhar. Eu acho que aí os projetos que convoquem a identidade dos trabalhadores no centro de saúde, no campo da saúde, é ainda uma dívida ou um debate que a gente tem que desenvolver. Porque fica numa discussão muito superestrutural. E, na verdade, são práticas sociais que atravessam esses trabalhadores. Eu acredito muito nas práticas. Então, nesse sentido, eu acho que esses trabalhadores no campo da saúde vão encontrar novas formas de enfrentar essa pandemia. Um outro aspecto também que você André, já colocou um pouco, e a centralidade do território, né? E acho que essa é uma grande preocupação da chegada da pandemia na América Latina e das nossas condições de periferia e das grandes periferias urbanas com condições habitacionais precárias, com grande densidade populacional, com todo tipo de infraestrutura de saneamento em condições precárias, condições de trabalho inadequadas, enfim, esse conjunto de fatores que estão presentes de forma muito dramática
nas periferias das nossas grandes cidades. E eu queria saber um pouco como vocês veem, né, Leonardo, essa chegada da pandemia num contexto tão adverso, né? Em que sentido isso é, e obviamente é, diferente do contexto europeu ou norte-americano. Numa condição em que a precariedade já é a forma de vida habitual, essas condições colocadas pela necessidade de uma quarentena e as próprias condições do atendimento também se tornam algo muito mais complicado. Conta um pouco pra gente, a partir da experiência sua, Léo, como que você vê essa situação? O Rio de Janeiro é uma cidade que seria talvez paradigma dessa desigualdade brutal, né? Eu acho que de antemão dá para falar e lamentar, né? E lamentar e chorar sempre por isso, né? E se sensibilizar. Não vai ser legal, não vai ser nada legal, vai ser trágico, assim, né? É o que vai acontecer, né? A gente ainda tem alguma esperança de que algumas ações, por exemplo, aqui no estado do Rio, pelo menos, a gente tem visto o governo estadual se movimentar um pouco mais, né? Mas acho que a população de favela, a população negra, a população periférica estão numa situação, né, de completo abandono, né? O que acontece? Você tem uma orientação geral, por um lado, do ministro da Saúde, e aí os governos estaduais e o governo municipal têm endossado essa recomendação de isolamento de quarentena, fechamento diminuir transporte, etc., né? Por outro lado, você tem o ministro da Economia e o presidente que chegam e dizem que não podemos parar a economia, né? Acho que alguém até comentou esses dias, né, um meme que teve na internet, de que o Paulo Guedes estava assustadíssimo, afirmando de que se todo mundo parar, a economia para, né? E finalmente ele descobriu que a classe trabalhadora tudo produz, né? Mas o que acontece é que, assim, as medidas que estão sendo propostas, como você vai pedir para pessoas que vivem na informalidade, que dependem da circulação de pessoas na cidade para tirar o seu sustento, o seu ganha-pão do dia a dia, mototaxista, vendedores de todos os tipos, né, ambulantes, inúmeras categorias que a gente poderia listar, de pessoas que dependem, as pessoas às vezes, o dinheiro que elas ganham um dia é o dinheiro que elas compram comida e levam para casa no mesmo dia, né? Então, assim, essas pessoas já estão sendo extremamente afetadas, né? Como que você vai pedir que essas pessoas fiquem em casa passando fome? Fiquem em casa sem comida, sem salário? Né? Inclusive até para os profissionais que têm carteira assinada já estão sendo indicadas medidas de abandono completo, né? Então, assim, é praticamente uma necropolítica, né? Aliás, na verdade, eu acho que talvez seja até a radicalização da necropolítica que já se pratica nesse Rio de Janeiro, né? A violência e tudo mais, a violência policial, o racismo estrutural, o genocídio da população negra, né? Porque é isso, você tem comunidades que você sequer tem acesso à água potável. Como você vai pedir que as pessoas lavem a mão todos os dias, né? Infelizmente, eu tenho muita preocupação de como isso vai acontecer. Eu acho que tem alguma esperança de que, pelo menos no estado do Rio, consiga minimamente garantir que existam leitos de internação, né, e leitos de UTI, né, que não chegue ao ponto, por exemplo, que está acontecendo da Itália, né, mas vai ter que correr contra o relógio, né, e já está correndo contra o relógio, mas o problema o buraco é muito mais embaixo, né. A questão é que a gente está realmente caminhando para uma desagregação social completa, né. Se o Bolsonaro se mantém, se não tem uma guinada nessas medidas econômicas de subsistência, o que a gente vai ter vai ser barbárie, né. Inclusive, né, potenciais rebeliões, aumento de violência, né, e aí mais justificativa para o emprego da força, da autoridade, né. Só para ilustrar um pouco, né, essa semana já tem circulado até aqui no Zap, etc., de algumas mensagens, por exemplo, que os traficantes e a milícia estão mandando as pessoas ficar em casa, já que as pessoas não obedecem ao Estado, né, o que é extremamente preocupante, né. Você imagina que, de repente, num momento desse, a milícia pode ser a força que vai garantir uma quarentena, né? Isso é terror completo. Então, assim, eu estou muito preocupado, muito sensibilizado e muito triste com tudo isso que tudo indica pode acontecer, porque o caminho que a gente está tomando, infelizmente, até agora, nada indica que vai haver alguma garantia, que vai haver algum auxílio, algum apoio para esses trabalhadores e para essas pessoas, né, que são historicamente excluídas, historicamente marginalizadas no Brasil. Leonardo, Andrés, agradeço muito a participação de vocês. Eu acho que é uma conversa super importante, num momento delicadíssimo, né? Hoje a gente está gravando no dia 23,
A noite hoje foi um dia difícil, porque a notícia da medida provisória que suspendia salários, como que se suspende salários de 30 milhões de trabalhadores no Brasil sem uma contrapartida para esse contexto, né? Um oportunismo, uma crueldade de tentar utilizar um momento de fragilidade, um momento de pandemia para um choque, né? A doutrina de choque de Naomi Klein, a gente está vendo isso com o governo Bolsonaro, é uma coisa absurda, né? Então é um momento de muita ansiedade, de muita apreensão, e esses debates, esses acúmulos da história da saúde coletiva, da luta dos trabalhadores no campo da saúde coletiva, da reforma sanitária no Brasil, dos movimentos sociais, né, em saúde na Argentina, tudo isso enriquece e nos dá mais condições de pensar aí num projeto futuro em que a saúde não seja mera mercadoria, né? E de certa forma esse processo todo, acho que foi muito, muito emblemática a fala do Leonardo. Poxa, a gente é capaz de parar a economia capitalista, capaz de suspender tudo, nesse caso, para defender a vida. Então, se a gente faz isso num contexto assim, a gente pode seguir fazendo, né? Por que a gente não fez antes? E por que vai ser impossível fazer depois? Acho que isso traz uma esperança de que, bom, a história está aí, né? E esses contextos nos demonstram que não é o Fukuyama, a ideia de fim da história, de história única, é uma balela e que há possibilidades, há caminhos que têm que ser construídos. Esses aportes de vocês para a nossa discussão, para pensar nesses novos caminhos, eu acho que são essenciais. Agradeço muito a participação de vocês e espero poder contar com vocês já como praticamente uma equipe aí para temas de saúde em episódios que virão do Pulso Latino. Se vocês tiverem alguma consideração também final. Eu que agradeço, que bom poder bater esses papos, né? Eu acho que a gente, pelo menos uma das coisas, né, dos novos possíveis que, pelo menos para alguns, né, que esse momento tem trazido, é a possibilidade de aumentar os diálogos, aumentar os questionamentos, aumentar as reflexões. Acho que está todo mundo muito sedento por isso, né, as reuniões e as produções de vídeo de redes sociais, enfim, a reflexão crítica sobre tudo isso e mobilização também, né. O que eu acho que a mensagem é essa mesmo, né, é que a gente existirá um antes e um depois do coronavírus, né? Óbvio que o mundo não será um mundo completamente novo depois, mas certamente não será o mesmo, né? Então, assim, o que vai ser ainda tá em aberto, né? A gente tem muitas preocupações, a gente tem visto muitas coisas extremamente preocupantes, né? Dentro dessa sociedade do controle, do autoritarismo que pode se desenvolver a partir disso, mas a gente também tem muita esperança que essa pausa, né, essa suspensão coletiva, ela possa produzir outros sentidos, ela possa produzir questionamentos, ela pode questionar o nosso próprio funcionamento, né, enquanto sociedade, né, e quais são os nossos valores, o que a gente prioriza, né. E eu acredito muito que nesse momento muitas pontes de solidariedade estão sendo construídas. Andrés. Parabenizar a iniciativa do Pulso Latino, de um diálogo, de promover o diálogo segundo de acordo aos nossos contextos latino-americanos. Geralmente a gente tem a barreira da língua, mas eu acho que é muito importante essas iniciativas, porque a gente tem que discutir a questão da soberania, né? Eu li um posicionamento da Brasco no Brasil que falava da autonomia e soberania viral, que nesse contexto acho que tem muito a ver com a possibilidade de refletirmos sobre o problema da pandemia segundo as nossas características latino-americanas, segundo os nossos contextos sociodemográficos. Daí para frente, propor alternativas e possibilidades de repensar as nossas práticas em saúde, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Abraço. Abraço, gente. Abraço. O mundo parou, Jesus Cristo, Alá, Oxalá, ó meu Deus, eu peço piedade. O mundo parou, ó livro sagrado, procura razão pra essa enfermidade.
Poderosos e ignorantes vão pedir socorro. Imagine o povão lá no morro passando mais fome e necessidade. O mundo parou, Jesus Cristo, Alá, Oxalá, ó meu Deus, eu peço piedade. O mundo parou, o livro sagrado procura razão pra sair enfermidade. Poderosos e ignorantes vão pedir socorro. Imagina o povão lá no morro passando mais fome e necessidade. De verdade, Dudu, ó, o mundo parou, bem melhor prevenir do que remediar. Passo zero é necessário se conscientizar. Lave as mãos com sabão, fuja da aglomeração. Cada um, cada qual, fortalecendo si próprio, fortalece geral. Enquanto não a saída, mano, a saída é você. Enquanto a voz é razão, a razão é o nosso viver. O mundo parou, Jesus Cristo, Alá, Oxalá, oh meu Deus, peço piedade. O mundo parou, ó livro sagrado, procuro razão pra essa enfermidade. Poderosos e ignorantes vão pedir socorro. Imagine o povão lá no morro passando mais fome e necessidade. O mundo parou, Jesus Cristo, Alá, Oxalá, ó meu Deus, peço piedade. O mundo parou, ó livro sagrado, procuro razão pra essa enfermidade. Poderosos e ignorantes vão pedir socorro. Imagine o povão lá no morro passando mais fome e necessidade. Lavarem as mãos, proteger os idosos. Permanecer em casa, mas não ociosos. Ligar pros amigos, vencer essa etapa. Já já esse vírus vai sumir no mapa. Não sair comprando, nada vai acabar. Manter a calma e não se desesperar. Pacientemente, seja chapa quente. Siga em frente, aguente. O mundo parou, Jesus Cristo, Alá, Oxalá, ó meu Deus, eu peço piedade. O mundo parou, ó livro sagrado, procuro razão pra essa enfermidade. Poderosos e ignorantes vão pedir socorro. Imagina o povo lá no morro passando mais fome e necessidade. Pulso latino.